Eu dei um tema essa noite para essa mensagem que diz assim: arrependimento e misericórdia. Arrependimento, ele sempre vai andar junto com misericórdia. Esses dias estava pensando e todas as vezes que a gente se arrepende de alguma coisa, mas se arrepende genuinamente, a gente sempre tem a chance de fazer novamente. Concordam comigo? Quando você começa algo e você se arrependeu daquilo que você começou, você tem a oportunidade de começar novamente. Mas sem arrependimento, você não consegue começar de novo. Sem arrependimento, você não consegue fazer o certo da forma correta. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus, ele falava muito ao meu coração sobre um homem que eu amo na Bíblia. Depois de Jesus, é o homem que eu mais gosto na Bíblia, que é Davi. Davi, ele foi um excelente rei. Ele foi o melhor rei que Israel teve. Davi foi o único homem na Bíblia que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai fazer um paralelo entre Saul e Davi, Davi errou muito mais do que Saul. Mas Davi tinha uma coisa que eu e você precisamos nesta noite aprender com os erros de Davi. Quando Davi errava e quando ele percebia que o erro dele afetava diretamente o coração de Deus, Davi se arrependia de uma forma única. Davi, ele ficava completamente destruído, porque o problema de Davi não era ele ter errado, mas o problema de Davi era ele ter ofendido o coração do Deus a qual ele amava. Então eu quero que nessa noite eu e você possamos estar muito conectados com aquilo que Deus vai falar conosco, porque muitas vezes nos arrependemos por causa das consequências que chegam na nossa vida, e não no estrago que nós fizemos ao coração de Deus. Existem duas formas de você se arrepender. Uma é quando você faz alguma coisa, e essa é alguma coisa que você fez, traz uma consequência severa para a sua vida, e aí você se arrepende, simplesmente porque o que você fez trouxe uma consequência. Você está comigo aqui? E a outra é quando você faz algo errado, mas independente da consequência que trouxe para a sua vida, às vezes até a consequência é boa, mas quando isso que você fez afeta diretamente o coração de Deus, eu e você precisamos aprender a nos arrepender. O ser humano, ele é feito de resultados, infelizmente. O ser humano, ele sempre olha para os resultados. Ele acha que se o resultado é bom, ele está fazendo certo. Eu já disse algumas vezes aqui nesse altar que a pior coisa que existe na vida de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Aquilo está dando certo quando na verdade Deus não tem aprovação, ele não tem aprovação de Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Quando você vai estudar a Bíblia, a história de Saul, a Bíblia diz que ele ficou no trono por 40 anos, repete comigo, 40 anos. Mas no segundo ano do rei Saul, ele já não tinha mais a aprovação de Deus. Ele ficou reinando sobre Israel, mas Deus já não era mais com ele. Ele ficou reinando sobre um povo aonde a mão de Deus já havia sido encolhida, já havia sido tirada sobre a vida de Saul. Saul, ele cometia pecados, mas ele não se arrependia dos pecados. E se de repente se arrependesse de alguma coisa, era por causa dos resultados que chegou à sua vida, e não por aquilo que ele estava fazendo ao coração de Deus. Davi não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi entendia que ele podia fazer qualquer coisa, mas ele só não podia tocar no coração de Deus. E quando Davi entendeu isso, ele foi o único homem na Bíblia chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi entendeu o poder do coração de Deus. E eu quero nessa noite contigo, em nome de Jesus, eu quero que você ore junto comigo daqui a pouco, para que o Espírito Santo de Deus traga um discernimento para mim e para você,
para que eu consiga colocar para você aquilo que o Espírito tem falado ao meu coração. Porque uma coisa é quando a gente entende a mensagem, a outra coisa é quando a gente vai transmitir a mensagem que a gente entendeu. Muitas vezes entendemos a mensagem, mas não sabemos transmitir a mensagem. Por isso eu tenho dito que não tem a ver com o mensageiro, mas tem a ver com a mensagem. Então eu oro junto contigo para que a mensagem possa penetrar no profundo do teu coração. Porque se ela entrar no teu coração, eu garanto para você que você vai sair daqui com a sua vida transformada. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 32, versículo do 8 até o... Vamos ler o versículo todo, vamos ler o capítulo todo. Bota no 1. Bem-aventurado, algumas versões falam feliz. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aumenta só um pouquinho para mim meu retorno. Enquanto eu me calei, quem está falando isso é Davi, amém? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Agora o que o Senhor diz para ele? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia e o 11 para fechar: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de... Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, engrandecido seja o teu nome mais uma vez no nosso meio. Tu és verdadeiramente o autor e o consumador da nossa fé. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é a única que pode separar aquilo que pode daquilo que não pode, aquilo que deve daquilo que não deve. E nós choramos nesta noite, Senhor, para que a tua palavra possa entrar no nosso coração, que ela venha fazer morada, e muito mais do que isso, que venha transformar a nossa forma de agir. Nos revela, Deus, através da tua palavra, a forma como nós devemos nos comportar diante das grandes adversidades que nós enfrentamos. A minha oração esta noite é que o Senhor possa usar a minha vida para falar ao coração do teu povo tudo aquilo que de fato é o teu propósito. Fala conosco, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi. 2 Samuel, capítulo 11,
nos conta a história de Davi com Batseba. Amém? Davi, ele deseja uma mulher que não era dele. Ele toma essa mulher para ele, se deita com ela, engravida essa mulher, e agora Davi não quer assumir o BO. Então Davi cria várias situações para fazer com que o seu marido, Urias, assumisse um pecado que Davi havia cometido. Então Davi havia cometido um pecado, e agora Davi está querendo se livrar do problema que esse pecado trouxe, porque todo pecado vai trazer uma sentença de morte. Todo pecado vai trazer uma sentença de morte. O pecado, ele pode ser encoberto durante algum tempo, mas a gente não consegue encobrir o pecado durante muito tempo. Então, em algum momento da nossa história, o pecado, ele será revelado, porque a Bíblia diz que não existe nada que fique oculto aos olhos do nada. Nada é nada. Então, aquilo que a gente faz muitas vezes no escondido é revelado em público. Exemplo, a oração do Pai Nosso a gente faz no secreto. A Bíblia diz que Ele recompensará publicamente. Então, se a oração você faz no secreto e você recebe a recompensa em público, o pecado também você faz no secreto, mas ele será exposto em público. Por que, pastor, Deus quer nos envergonhar? Não. Deus quer simplesmente nos preservar e nos tirar debaixo desse jugo de escravidão que Davi estava vivendo no Salmo 32. Davi chegou ao ponto de dizer que os ossos dele estavam envelhecendo. Ele sentia dor nos seus ossos. Ele estava desesperado, porque a pior coisa que tem é você conviver com algo errado, que você sabe que é errado, que aparentemente ninguém sabe, mas você vive debaixo de uma prisão. Você é o verdadeiro prisioneiro da história. E a tua preocupação é que os outros nunca venham saber aquilo que você fez. E aí agora você já começa a mudar a tua forma de pensar. Antes você pecou e teve prazer no pecado, mas agora você está escondendo o pecado para que ninguém possa ver de fato quem você é. Você está aí hoje? As pessoas estão muito mais preocupadas de obter o perdão do que serem libertas do pecado. As pessoas estão muito mais preocupadas em serem perdoadas do que propriamente serem libertas. As pessoas estão muito mais preocupadas na aprovação dos outros do que propriamente na aprovação de Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas com o que o outro vai pensar de mim, quando na verdade ela tinha que se preocupar o que Deus pensa a teu respeito. Isso que eu estou pregando para você e para mim, amém? Amém? E quando eu digo para mim, não é porque eu estou em pecado, mas é porque a gente quando prega para aí, a gente pega para cá primeiro. As pessoas ficam muito mais preocupadas de mostrar para os outros do que propriamente de serem verdadeiras diante do Senhor. Por isso, quando Deus nos deu essa frase, não somos perfeitos, mas somos de verdade, porque Deus, Ele não busca pessoas perfeitas, mas Ele busca pessoas de verdade. Porque a perfeição Ele sabe que Ele nunca encontrará na terra, mas a verdade no coração é o que vai fazer com que Deus prevaleça na vida dessa pessoa. Por isso a Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele não busca os perfeitos adoradores, Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não aqueles, como diz Isaías, me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não é no muito falar que a Bíblia diz que eu sou ouvido, mas não adianta eu falar muito se o meu coração não expressar a verdade que eu falo. Não adianta eu chegar em público e pregar um Jesus que eu mesmo não acredito nele. Não adianta eu dizer para o meu irmão que ele tem que parar de andar em pecado, quando eu na verdade não ando em santidade. Não adianta eu pregar algo que eu mesmo não vivo. Jesus não tinha problema com a prostituta, Ele não gostava do que ela fazia. Jesus não tinha problema com o pecador, Ele não gostava do que ele fazia. Mas Jesus tinha problemas seríssimos com os doutores da lei,
porque eles queriam imputar sobre o povo um jugo que eles próprios não tinham condições de carregar. Eles diziam para as pessoas não fazerem algo, mas eles eram os primeiros a fazer. Eles diziam que as pessoas tinham que fazer algo que eles mesmos não conseguiam fazer. Então, quando eu estava separando essa mensagem, arrependimento e misericórdia, porque nós só vamos ter misericórdia se nós nos arrependermos de verdade. Coloca para mim Provérbios 28:13. Olha o que diz a Bíblia. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo é tudo. O que encobre as suas transgressões. Vamos botar uma versão para ficar mais fácil. Bota NTLH. Quem tenta esconder os seus não terá sucesso mas Deus tem de quem confessa os seus pecados e os. Então não é só confessar pecado, é confessar pecado e abandonar. Não adianta eu confessar pecado e eu viver na prática do pecado. A Bíblia diz em 1 João que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu preciso confessar os meus pecados e deixar os meus pecados. Mas para que eu possa ter misericórdia de Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Essa noite eu acredito que o Senhor está preparando o ambiente para que haja um verdadeiro arrependimento. A palavra de Deus nos diz que Jesus certa vez disse que dos de nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Alguém viu João Batista fazer algum milagre na Bíblia? Levanta a mão. Sim ou não? Nenhum. João Batista só tinha uma pregação. Se tu fosse na igreja dele no domingo de manhã era uma pregação. Se tu fosse domingo à noite era a mesma pregação. Se tu fosse na quinta-feira era a mesma pregação. E se tu fosse na outra semana era a mesma pregação. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque ninguém consegue ver o reino dos céus sem arrependimento. João Batista, ele pregou a mensagem. Quando perguntam para ele: vem cá, tu és o Cristo? Eu não sou o Cristo. Eu sou simplesmente a voz do que clama no deserto. Em outras palavras, João Batista está dizendo assim: eu sou aquele que veio preparar o caminho para que ele pudesse vir. Olha, eu vou te dizer mais: eu não sou nem digno de calçar a sandália dos pés dele. Eu batizo vocês com água, mas está vindo um depois de mim, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que João Batista estava dizendo é o seguinte: olha, eu sou pequeno diante dele, ele é muito grande, mas para que ele possa falar ao coração de vocês, é necessário que vocês se arrependam. É necessário que se arrependa. Arrependimento naturalmente traz misericórdia. Não importa o que você fez até hoje. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não importa o que você fez até hoje. O que importa é quando você se arrepende de verdade. Deus tem misericórdia de você e perdoa os teus pecados. Você precisa aprender a ser verdadeiro com Deus. Você precisa aprender a ser de verdade com Deus. As pessoas estão se escondendo atrás de pecados ocultos que aparentemente ninguém vai ver. Mas é triste dizer isso, mas muitas pessoas vão ver. Esses dias eu estava no meu momento com Deus e a vida está uma loucura, porque a gente vive lá fora, a gente escuta cada coisa. Isso nem estava na minha mensagem, mas o Senhor me trouxe agora no coração. A gente hoje vê casais que viveram juntos durante muito tempo, mas agora eles já não são mais satisfeitos um com o outro. Então eles têm que convidar uma terceira pessoa para dentro da relação. Eles não estão mais satisfeitos. Eles já não têm mais prazer na mulher dele e ela não tem prazer no marido dela. Então eles têm que convidar uma terceira pessoa para fazer parte dessa brincadeira. Eles acham isso normal. E deixa eu dizer uma coisa para você: eu vim aqui nessa noite para te dizer que isso não é normal. Isso é coisa do diabo. Porque Deus não fez um triângulo amoroso. A Bíblia diz que já não são mais dois. Ele não diz três, mas se tornam uma só carne. E tudo que Deus junta, ninguém pode.
Então, se Deus juntou um casal, Deus não trouxe uma terceira pessoa para dentro desta relação. E aí eles trazem para dentro para brincar. É só uma brincadeira. E daqui a pouco essa terceira pessoa toma da segunda ou da primeira aquele que eles estão brincando. O diabo, ele faz um salseiro na vida das pessoas. O diabo, ele está gostando nesse tempo de ser diabo. Ele está se agradando, porque as pessoas falam assim: não, pastor, é o diabo. Deixa eu te dizer uma coisa: até o diabo, como diz o meu pastor, é o diabo de Deus. E o diabo não tem poder para te tocar, é o que está escrito na Bíblia. Mas ele pode lançar dardos inflamados na tua mente e fazer com que você, desculpa dizer isso, você se torne o próprio diabo na sua vida. Ele pode incentivar você a fazer coisas que você aparentemente jamais faria, mas você está movido por um sistema maligno, porque no mundo só existem duas influências, a do bem e a do mal, não existe uma terceira. Se você não está aqui, você está aqui. Se você não está aqui, você está aqui. Por isso nós temos dito nesta casa que vocês precisam aprender a ler a Bíblia, buscar o Senhor no secreto, porque se o Senhor não te dominar, um espírito maligno vai dominar você. Você precisa entender isso nessa noite. Se você não for conduzido pelo Espírito de Deus, você vai ser conduzido pelo espírito do diabo. Se você não estiver submetido debaixo das ordenanças de Deus, o inimigo da tua alma vai te conduzir como marionete, vai te levar para um lado e para o outro e vai destruir a tua vida, porque ele só veio com um propósito: matar, roubar e destruir. Ele não tem outro propósito na vida dele. A Bíblia diz que ele sabe que o tempo dele está chegando, e ele sabe que está chegando e não tem jeito, ele vai terminar naquele lugar que é no lago de enxofre. Ele tem convicção disso. Então, por ele saber para onde ele vai, ele quer levar o máximo de pessoas com ele para lá. E quando o crente não acorda, quando o crente não entende o que está acontecendo, o crente literalmente é levado como uma marionete, vai para um lado e vai para o outro, e vai brincando de ser crente, e vem para a igreja, e ele acha que vindo para a igreja ele recebeu o perdão de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não recebeu. Não recebeu. Porque a tua Bíblia, igual a minha, diz que, bota de Provérbios 18 de novo, 28:13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia daqueles que confessam os seus pecados e abandonam. Ele não tem misericórdia de outra pessoa, a não ser aquela que confessa e deixa. Você ainda está aí ou não? Dá tempo de sair ainda, hein? Estou só começando. Deus não só perdoa o pecado, como aceita o pecador arrependido, como se nunca tivesse pecado. Eu vou repetir para você entender. Deus não só perdoa pecado, como aceita o pecador arrependido, como se nunca tivesse perdoado. Não importa o que você fez, o que importa é a tua atitude diante do Senhor. Deus te trouxe nesse domingo aqui na Belém, para que você possa de verdade se consertar com Ele. O ano está terminando e você tem a oportunidade de começar um ano novo de uma forma diferente. Até quando você vai continuar trazendo consequências não só para a tua vida, mas para a tua geração? Até quando você vai continuar cocheando entre dois pensamentos? Um dia você está cheio de Deus, um dia está cheio do diabo. Um dia está cheio de Deus, um dia está cheio do diabo. Até quando você vai continuar brincando de ser crente? Até quando? Até quando você vai continuar fazendo coisas que aparentemente agradam a Deus, mas daqui a pouco você está fazendo coisas que agradam você? Até quando? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não se preocupava com as consequências do seu pecado, tanto que quando o filho dele morre, a maior prova disso, o primeiro filho que ele teve com Batseba, ele começa a jejuar para que o filho não morresse. Quando o menino morre, a Bíblia diz que ele toma um banho, ele se veste, ele vai comer como se nada tivesse acontecido, porque Davi não estava preocupado com a vida do filho, não que não tivesse, perdoa. O coração de Davi não estava literalmente no filho, o coração de Davi estava com aquilo que ele havia feito para o Deus a qual ele servia. Coloca para mim em Salmo 51, versículo 1. Davi escreve esse salmo depois daquilo que ele fez com Batseba. Olha o que diz a Bíblia: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua. Nós lemos que
Deus só tem misericórdia daqueles que se arrependem do seu pecado e abandonam, amém? Lembra que a gente leu isso? Aí Davi começa a dizer: tem misericórdia de mim. Então, para que Deus tenha misericórdia dele, ele precisa se arrepender, confessar o seu pecado e deixar o pecado, amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em mim iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora o que diz o versículo 10 que eu amo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, coloca em mim o teu coração e renova em mim um coração de verdade. Tira esse coração, esse espírito amargurado, e coloca o teu espírito sobre a minha vida, porque eu quero tudo, mas a única coisa que eu quero é desapontar o teu coração. Glorifica o Senhor. Coloca para mim Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Quantos pecaram? Quantos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão da... Não existe estar na glória de Deus no meio do pecado. Não existe. Por isso a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o... Não tem como. Ah, pastor, mas Deus tem misericórdia. Isso é outra coisa. Deus é misericordioso. Ele sempre vai ser teu pai. Eu não sei você, mas os meus filhos, quando erram, eles não deixam de ser meus filhos. Quando eles erram, eu não digo para eles: a partir de agora você não tem pai. Eu nunca falei isso para eles. Eu continuo dizendo: papai te ama, papai é teu pai. Mas eu quero que você saiba que virá uma consequência sobre a tua atitude, sobre aquilo que você fez. Você será castigado para que você aprenda aquilo que você fez de errado. Ser pai é também aprender a dizer não. Por isso a Bíblia diz que ele açoita e corrige somente aqueles a quem ele ama. Por isso que muitas vezes tem coisas na tua vida que não andam, e você fica achando que é o diabo. Não é o diabo. São as duas atitudes. Porque a Bíblia é muito clara. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Coloca para mim. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, tudo que o homem semear, isso também, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará É simples. A semeadura sempre vai ser nossa. Deus, ele não vai semear por mim e por você. A decisão de andar no certo e no lugar errado é nossa. A decisão de adorar a Deus de todo o coração e adorar a Deus com os lábios é nossa. A decisão de mostrar para os outros que eu sou crente, para que os outros vejam que eu sou crente, é nossa. Mas se de fato somos verdadeiros ou não com o Senhor, provavelmente o nosso irmão nunca verá. Mas aquele que tudo vê sabe exatamente quem somos nós. Por isso Deus não está buscando os perfeitos, mas Ele está buscando os de verdade. Ele está buscando homens que estão dispostos a se cair. Eu quero estar 1001.
Se você errar 100 vezes, 101 vezes Ele vai te levantar, porque não importa quantas vezes você venha cair, o que importa é quantas vezes você se arrepende do que você fez e você decide não fazer mais. É isso. Coloca para mim Romanos capítulo 4, versículo do 6 até 8. Assim também Davi declara. Quem declara? Quem está escrevendo essa carta aos Romanos é Paulo. Ele diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E o 8 para fechar: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Deus não imputa sobre você o pecado. Deus quer te ver liberto desse pecado. Mas para que você se liberte desse pecado, é necessário que você confesse com os teus lábios. Sem confissão de pecado, não tem misericórdia. Sem confissão de pecados, coloca para mim Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas. Algumas versões falam os seus pecados uns aos outros e orai um pelos, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus. É necessário que você confesse os seus pecados. É necessário que você busque uma pessoa que você confia, para que você possa colocar para fora aquilo que você está vivendo. Porque se enquanto você guardar com você aquilo que você vive, você não vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele te ama e Ele me ama. Ele nos fez segundo a sua imagem, a sua semelhança. Quando Adão pecou no Éden, eu quero voltar um pouquinho a história para que você lembre. Quando Adão peca no Éden, o que Adão fez quando ele pecou? Fala, pode falar. Se escondeu. Por que Adão se escondeu? Porque não tem como estar na presença de Deus debaixo de um jugo de pecado. Não tem como se colocar diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Então Deus é um Deus santo. Como pode um Deus santo se manifestar de um homem impuro? Então quando Adão ele peca, quando Deus desce, porque Deus descia toda a tarde, quando Deus desce, a Bíblia diz que Deus fala assim: Adão, cadê você? Aonde você está? Eu pergunto, Deus sabia ou não onde ele estava? Claro que sabia. Eu lembro que quando eu brincava de pique-esconde com meu filho em casa, eu falei assim: pode ir? Ele pode. Não, pode ir? Não. Pode ir? Pode. Aí eu ia buscar ele, aí tu vê o pezinho dele de fora. Tadinho. Eu falei: cadê o Davi, meu Deus? Cadê o Davi? Tá difícil de achar ele. E o pezinho dele lá de fora. Eu fico imaginando Deus com Adão. Adão, onde está você? E o cabeção atrás de uma árvore lá, e Deus vendo tudo de ele. Adão, onde tu está, Adão? Estou escondido, Deus. Adão, onde tu está que eu não estou te achando? Eu fico imaginando Deus brincando com ele. Adão, onde você está que eu não estou te vendo, Adão? Porque Deus é especialista em fazer com que eu e você reconheçamos o nosso pecado, para que possamos confessar para Ele de fato quem somos. Ele não é acusador, acusador é o outro lado. Ele simplesmente nos constrange com seu amor, porque quando nós somos muito amados por Ele, não existe possibilidade de continuar vivendo na prática do pecado. E por Ele nos amar tanto, a gente fica envergonhado de chegar na presença. Aí Ele fala assim: Deus, eu tenho uma coisa para te falar. Ele: é mesmo? Eu não sabia, não, conta. Eu pequei. Ele: meu Deus, eu não sabia. Eu não acredito que você fez. Eu não sabia. Claro que Ele sabia. Ele só precisava que eu e você confessasse os nossos pecados, para que Ele tivesse misericórdia de nós. Isso tem que ficar claro na nossa mente nessa noite. Essa madrugada o Senhor me acordou 4h50 da manhã. Eu ontem à noite cheguei, fui jogar um futebol com o pessoal, e aí eu cheguei muito cansado. E aí eu estava cansado, mas à noite eu resolvi ler um pouquinho, estudar um pouco, que eu ia pregar hoje.
E aí eu falei, filha, eu vou começar a estudar mais um pouco. Eu já me lembrava um pouco da história, mas eu queria lembrar de novo dos moravianos. Quem conhece aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas. Quem eram os moravianos? No século XVIII, existiu uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos. Foi um povo protestante contra um povo católico. E essa guerra durou durante um tempo. E os protestantes, para se livrarem dessa guerra, eles fugiram meio como fugitivos. Eles foram parar num lugar na Tchecoslováquia. Essa guerra foi na Tchecoslováquia, eles foram parar num lugar na Alemanha, onde tinha um conde chamado Zinzendorf. E eles foram se refugiar lá nesse lugar onde esse conde, ele separou um pedacinho de terra e deu para eles morarem. Então eles fizeram como que uma vila lá, e ali é um lugar chamado Morávia. Então eles foram conhecidos como moravianos. Só que olha que interessante, eles moravam ali numa comunidade juntos. Depois você pesquisa na internet que a história é linda. Eles moravam juntos numa comunidade. Eles eram protestantes, mas cada um acreditava de uma forma nas escrituras. Então, um acreditava de uma forma, outro acreditava em outra. E resumindo, eles só viviam brigando entre eles. Antes eles brigavam contra um outro povo, e agora estão brigando entre eles. Mera coincidência nos dias de hoje, né? O povo perde tempo brigando com quem não deve. O nosso adversário é o diabo, e a gente fica discutindo Bíblia um com o outro. A gente fica se degladiando, quem conhece mais. Mas na verdade a gente não se preocupa, quem pratica mais, né? É assim, não é? E aí eles ficavam brigando, e esse conde resolveu tomar uma decisão que é meio que pastorear esse povo. Então ele era um estudioso, um conhecedor das escrituras. Ele começou a chegar lá, e no final ele prega uma mensagem dizendo o seguinte: não importa da forma como vocês creem, o que importa é que haja uma unidade, que nós possamos nos amar e acreditar que o nosso Deus é o único Deus, o soberano Deus, e que isso é que importa para nós. Então eles começaram a entender que é na unidade que Deus libera a bênção, e eles começaram a se juntar. E no dia, se não me falha a memória, 13 de agosto de 1727, eles fizeram um culto. Só que esse culto agora já não era mais um culto de diferença, mas era um culto de cumplicidade. Era um culto onde eles estavam celebrando todos eles no mesmo propósito. E a história conta que nesse culto houve um derramar do Espírito Santo tão poderoso que eles foram batizados com o Espírito Santo. Esse dia ficou conhecido como o Pentecoste dos moravianos. E eles foram tão impactados que quando acabou esse culto, 24 homens com 24 mulheres se juntaram e resolveram levantar um clamor a Deus, um relógio de oração, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Eles começaram a fazer um relógio de oração, eles começavam a revezar entre eles e começavam a orar, todos eles 1 hora. E esse avivamento durou 100 anos. A geração que veio depois participou disso também, e eles começaram a perceber que não adiantava eles pegarem fogo entre eles, se eles não colocassem esse fogo para fora. Porque de nada adianta a gente estar queimando aqui dentro da Belém e a gente não pegar essa brasa que a gente carrega e despertar para os que estão lá fora. Não adianta nada. Você está aí comigo? Nós precisamos incendiar aqui dentro, e o fogo que está aqui dentro a gente tem que contaminar lá fora, para que as pessoas lá fora comecem a incendiar da forma que nós incendiamos aqui dentro. Porque o povo de Deus precisa conhecer quem é o Senhor do povo. Amém? Então eles começaram a enviar missionários. E eu estava estudando e eu não sabia, eu não sabia. Um belo dia, eles estavam numa viagem missionária e eles pegaram um navio. E o navio estava quase afundando. E dentro desse navio, nada mais, nada menos, quem estava dentro dele era John Wesley. Então John Wesley estava desesperado, que o navio estava quase indo a pique. A pique que fala, né? Quase indo a pique. Então John Wesley estava desesperado. E os moravianos lá dentro, calminho, calminho, calminho. Porque os moravianos entendiam que se acontecesse alguma coisa desastrosa ali, eles iam para um lugar muito melhor do que o que eles estavam. Então,
A história conta que John Wesley ali foi literalmente sacudido, e ele percebe que no fundo ele não era um cristão de verdade. Ele precisava transformar a vida dele e se tornar no homem que ele se tornou. E eu continuei estudando mais, e uma das partes que eu já sabia, e essa aí eu quis estudar a fundo, é que 2 desses moravianos, 2 jovens de 20 anos de idade, eles eram coveiros. E esses coveiros, esses meninos jovens que eram coveiros, eles ficaram sabendo que lá no sul da Índia, tinha lá um homem, um senhor, que ele tinha 3.000 escravos africanos que trabalhavam para ele, eram escravos. Então esses jovens tentaram entrar em contato com esse senhor, que era dono dos escravos, pedindo uma autorização para ir lá no sul da Índia, para poder pregar a palavra para esses escravos, para que esses escravos pudessem conhecer Jesus e fossem salvos. Aquele homem era um ateu, e aquele homem respondeu para eles que não tinha possibilidade nenhuma para que eles fossem lá pregar essa palavra. Eu quero que você preste atenção agora que eu vou te dizer. Esses 2 jovens, eles decidiram se vender como escravos. Eles se venderam como escravos para ficar junto com esses 3.000 africanos. Eles pegaram o dinheiro que eles foram comprados como escravos, pagaram a sua passagem. E quando eles chegaram no porto, no dia da despedida, a família toda ali chorando, um quebrantamento, as pessoas dizendo: não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Por que vocês estão indo? Por que vocês estão indo? Não tem necessidade de vocês ir. Por que vocês estão indo? A Bíblia diz que quando o navio começou a andar, os 2 jovens levantaram a mão e eles disseram assim: olha isso, Reinaldo. Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa através das nossas vidas. A família não teve mais notícia deles. Eu acredito demais. Quando nós entrarmos no céu, aqueles 3.000 africanos estarão lá e nos esperando, porque eles entenderam o verdadeiro valor de uma vida. A tua vida é preciosa. A tua vida é tão preciosa que o diabo luta todos os dias para roubar você do teu propósito. A tua vida é tão preciosa que ele oferece para você manjares, para que você possa trocar. A tua vida é tão preciosa. A tua vida é tão preciosa que há 2.000 anos atrás, um cordeiro mudo foi para o matador. Quando você vai ler Isaías 53, a Bíblia diz que ele foi moído, ele foi destruído na cruz, porque a ira de Deus, grava isso no seu coração em nome de Jesus. E aqui eu estou indo para o fim. A ira de Deus veio sobre o cordeiro, porque Deus abomina o pecado. A Bíblia diz que o pecado da humanidade estava sobre ele. Em todo momento Jesus chama a Deus de Pai, mas quando ele está na cruz, é o único momento que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, Isaías capítulo 59, coloca para mim versículo 1 e 2. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Olha o que diz: eis que a mão do Senhor não está, para que não possa salvar.
nem o seu ouvido agravado, para que não possa. Agora olha o que diz o versículo 2: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de, para que vos. Em outras palavras, Jesus vai para uma cruz. A Bíblia diz que o pecado da humanidade inteiro estava sobre ele. E se o pecado estava sobre ele, o profeta Isaías já tinha anunciado que Deus não podia ouvir e nem tampouco podia estender a mão. Então o próprio Deus, o próprio Pai, naquele momento, a ira dele, eu precisava que você entendesse isso, a ira dele vem sobre o Filho, não sobre o Filho, mas sobre os pecados que o Filho carregava. Era para que eu e você estivéssemos naquela cruz. E a ira de Deus, quando vem, ele diz: Deus meu, foi o único momento que o pai se afasta do filho. A Bíblia inteira é pai e filho juntinho trabalhando. O único momento na Bíblia que o pai se afasta do filho é porque tem pecado, e quando tem pecado o pai não pode estar junto. Por isso muitas vezes você não entende algumas coisas. Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo, mas Ele não pode agir no meio do pecado. É necessário que você se arrependa, para que você possa ter misericórdia dEle. É necessário que você, eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, convence a tua igreja. Espírito Santo, convence o teu povo, Espírito Santo. Eu sinto no meu coração que Deus trouxe pessoas daqui essa noite, para que sejam libertas de algumas amarras que têm atrapalhado o teu crescimento, algumas coisas que têm impedido o agir de Deus na sua vida. Eu peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, quebra todo o grilhão, Pai. Quebra toda a corrente, Deus. Todo espírito de altivez, Deus, todo espírito de vaidade, Deus, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Eu não vou chamar você aqui na frente para não expor você. Eu sinto no meu coração que tem muitas pessoas que estão desejando fazer isso, mas eu não vou chamar você aqui para não expor você. Mas eu te peço em nome de Jesus, rasga o teu coração nessa noite diante do Senhor. Arranca as tuas vestes, se apresenta diante dEle puro. Coloca a tua nudez para fora e mostra para Ele quem tu é, porque Ele sabe aonde você está. Ei, Antônio, Joaquim, Manuel, aonde tu estás? Marcelo, aonde tu estás? Fábio, aonde tu estás? Léo, aonde tu estás? Rasga o teu coração nessa noite. Aonde não tem arrependimento, não tem misericórdia. Aonde não tem arrependimento, não tem misericórdia. Se arrepende nessa noite dos teus pecados. Aleluia. O Senhor fala ao meu espírito nessa noite que existem doenças que são pecados encobertos. O Senhor fala ao meu espírito nessa noite que Ele trouxe pessoas com enfermidades neste lugar, que não tem a ver com a medicina, tem a ver com os pecados encobertos.
Situações que você carrega há algum tempo na sua vida e você já foi a vários médicos e ninguém sabe te dizer o porquê. Eu quero nessa noite ser profeta na tua vida. Pecados encobertos. O próprio Davi dizia: os meus ossos estão envelhecendo. Eu estou com dor no meu corpo, Senhor. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, eu estou sendo esmagado por Ti, porque eu estou tentando ocultar algo que eu não consigo. Eu engano todo Israel, Senhor, mas eu não consigo enganar o Senhor. E eu estou ficando doente. Davi está dizendo para Deus: Deus, eu estou ficando doente. Ninguém sabe o que eu fiz, mas Tu sabes, e eu estou ficando doente, Senhor. Aí Davi começa: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Deus, eu não aguento. O que Davi está dizendo? Davi está gritando lá do fundo da alma: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu sou o rei, todo mundo quer o meu lugar. Mas se eu pudesse, rei, eu largava tudo que eu tenho para ir lá para o último da fila, só para não viver a dor que eu estou vivendo. Davi estava: eu sinto no meu coração. Eu sinto no meu coração que Deus trouxe pessoas que estão sentindo essa dor na alma. Sabem que não deveriam fazer aquilo, mas continuam fazendo. E eles estão como se estivessem dentro de uma prisão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é com você que Deus está falando. E eu sinto Deus nesse lugar. É com você que Deus está falando. Eu não preciso levantar a mão, é você que Deus está falando. Você está sentindo uma dor que você não consegue expressar. Que dor é essa? Você sente uma angústia, você sente um mal-estar, você parece que vai morrer, como se estivesse sufocado. Eu não sei te dizer, porque eu só sinto uma dor dentro de mim. Eu consigo sentir uma dor dentro de mim por você. Em nome de Jesus, no final do culto, para você não ser exposto, ou você que tem meu telefone, me escreve. Ou você que não tem meu telefone, me procura no outro culto, para que ninguém veja hoje. Mas eu te peço em nome de Jesus, não continua vivendo desse jeito. Não continua vivendo desse jeito. Está chegando um tempo, e esse tempo é o fim. Pode não dar mais tempo. Não vai não. Vocês vão ser prisioneiros para o resto da vida. O que importa é que o Cordeiro receba a recompensa. Nós vamos ficar com saudade de vocês. 20 anos eles tinham. Não está escrito isso na história, mas eu fico imaginando eles. Nós temos 20. Talvez a gente viva até os 60, 70, eu não sei. Nós vamos ficar 40, 50 anos presos. Mas é necessário que a gente vá lá para dentro do sul da Índia, para salvar 3.000 homens que a gente nunca viu na vida. É desse evangelho que eu estou falando nessa noite. É do evangelho que a gente deixa os nossos desejos de fora, e a gente mergulha para viver o propósito de Cristo na terra. Se não for para viver esse evangelho, não adianta. Vocês têm compromisso, eu também tenho. Se não for para viver uma verdade, a gente está brincando de igreja aqui. Se for para vir para cá domingo, para ficar mostrando para os outros: pô, o pastor Léo, cada domingo ele traz uma mensagem diferente. Ele é legal, ele é engraçado. Eu não quero agradar você. Me perdoa o que eu vou te dizer. Eu não quero agradar você. Eu só não quero desagradar a Deus. Eu não posso deixar de falar para você o que o Senhor colocou no meu coração.
Deus quer salvar a tua casa. Deus quer salvar os teus amigos. Deus quer salvar a tua família. Deus quer ter uma vida de santidade contigo. Deus quer te mostrar verdadeiramente quem Ele é. Deus quer se manifestar no teu secreto. A Bíblia diz que a vida é como um vapor. Na hora da oferta, o Adriano veio falar comigo que o menino que a Portuguesa contratou para jogar de zagueiro, 33 anos, saiu da cidade dele, estava vindo para o Rio para jogar de zagueiro, sofreu um acidente de carro e morreu. A outra irmã aqui, Roberta, estava conversando comigo. Eu perguntei para ela, isso procede? Ela falou, procede. Eu entrei na internet e não consegui ver. O apóstolo Rina, da Bola de Neve, estava andando de moto, sofreu um acidente e morreu. A vida é muito rápida. Um homem que foi usado por Deus para salvar muita gente. E quando ele erra, muitas pessoas que ele ajudou tá com um monte de pedra. Isso é a vida. Isso é a vida. Por isso eu te peço nessa noite, tenha um relacionamento de verdade com Deus. Não seja uma pessoa que brinca com o Evangelho. Jesus está buscando as pessoas de verdade. A Bíblia diz que os olhos dele estão passando pela terra para procurar as pessoas de verdade. Sem arrependimento não tem misericórdia. Sem arrependimento não tem transformação de vida. Sem arrependimento não tem como ver a face de Deus. Ele é um Deus santo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés certa vez diz, eu quero ver a tua face. Ele diz, não, Moisés, tu não vai aguentar, cara. Tu não tem condições de ver minha face. Se você ver minha face, tu vai ser destruído. Eu vou passar, Moisés. Quando eu passar, tu vê as minhas costas. Seja apaixonado por Jesus. Ame o Senhor de todo o teu coração. Para de ficar olhando defeito aqui e ali. Todos nós somos imperfeitos, a começar deste altar. Deus não está buscando pessoas perfeitas. Não, Ele não está. Ele está buscando pessoas de verdade, que não queiram viver na prática do pecado, que queiram ter uma vida reta diante dele. Pessoas que vão errar muito. Davi, eu te dei tudo, Davi. E se não fosse suficiente tudo que eu te dei, era só tu me pedir mais que eu te dava, Davi. Tu não precisava se deitar com a mulher desse cara. Está escrito na tua Bíblia. Eu te dei tudo, Davi. E se ainda fosse pouco, era só você me pedir que eu te dava, Davi. Por que você foi tocar nessa mulher, Davi? Deus, os meus ossos estão apodrecendo. Deus, eu estou destruído. Não porque só eu cometi um pecado, mas porque eu desapontei o teu coração. É essa dor que eu desejo que você sinta.
A minha oração aqui para terminar é que você sinta a dor do coração de Deus, que você sinta a dor de quando você erra, que você entenda de fato aquilo que Ele espera de você e de mim. Pastor, mas a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Ei, eu sou o primeiro da fila, eu também não vou. Mas essa dor precisa entrar em nós, porque a gente só vai se arrepender se a gente sentir dor. Se a gente sentir a dor de Deus, a gente vai se arrepender. Que o Senhor nos leve para a nossa casa. Que o Senhor derrame a glória dele sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Senhor esteja conosco a cada dia. E que possamos a cada dia viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz e tenha a melhor semana da sua vida.